Olá, pessoal. Fala, galera. Boa tarde. Estamos aqui na linha, eu estou com o Tarcísio, que é o nosso convidado de hoje. Eu queria agradecer a todos vocês aí que são ouvintes já do nosso canal. Queria convidar o pessoal aí a ir lá e curtir nosso canal. Também, assim, tem muito conteúdo que a gente tem soltado legal. Vai lá, se inscreve, clica lá no sininho para você receber as notificações. Então vamos falar um pouco sobre a automação contábil, como que a automação me permitiu ganhar mais tempo e, consequentemente, mais qualidade de vida. Então vamos falar aqui um pouco sobre a minha jornada, né? Eu sou o Tarcísio, como foi dito aí, o Fábio apresentou. Eu sou um carioca que está meio perdido, entre aspas, aqui por Campinas, né? Eu estou por aqui há uns 15 anos e o motivo da minha vinda para cá está totalmente relacionada a uma interferência tecnológica que foi quando eu conheci a minha esposa. No Rio de Janeiro, eu sou natural de Belford Roxo, e quando eu estava no Rio, a minha missão de vida, aquilo que eu entendia que seria o meu propósito, era atuar na música. Então eu dediquei bons anos aí da minha vida estudando, aperfeiçoando, especificamente eu sou baterista. Dizem alguns que baterista não é músico, né? Mas baterista é músico, sim. Então eu dediquei um tempo, comecei despretensiosamente. Havia um facilitador que a família da minha mãe aí tem uma boa parte de músicos, então essa influência já estava totalmente ligada e eu busquei alguma forma de me profissionalizar como músico. Então eu fui atrás, fui estudar, fui conhecer um pouco mais sobre a bateria e na minha jornadinha ali final como músico, eu já estava matriculado numa graduação, mas por obra do acaso, né, as coisas que vêm do alto, o curso foi cancelado, foi o momento que eu conheci minha esposa e aí eu decidi vir para Campinas. Inicialmente, por que eu digo, né, que eu fui escolhido pela contabilidade e não eu que escolhi a contabilidade? É porque no início da minha jornada aqui em Campinas, o meu primeiro trabalho oficialmente foi no escritório de contabilidade. Um dos meus cunhados é contador, tem um escritório familiar, e naquele momento que eu estava com a intenção de procurar um trabalho, mas para manter esse objetivo de continuar na música, né, até eu me inteirar aqui da cidade e tudo mais, ele me convidou para trabalhar como um assistente do escritório dele. Então, foi totalmente inesperado, você nem sabia, Tarcísio? Não, totalmente inesperado. Meu único contato com alguma coisa relacionada à contabilidade foi numa loja que eu trabalhei no centro do Rio, e ali eu tinha tido um leve contato com o ICMS, né? Como eu era vendedor, tinha que fazer as emissões da nota, então você tinha que calcular o ICMS, mas tinha uma formulazinha, né? Então ficava fácil. Então até então era o meu único contato na área de contabilidade. E ele falou assim, cara, você está procurando trabalho, não é um momento bom, se você tiver afim, vem trabalhar comigo, o que você não souber, eu te ajudo, te ensino e vamos nessa. Olha, beleza. Então, foi quando eu fui contaminado, vamos dizer assim, no sentido positivo, pela contabilidade. E eu fiquei inicialmente ali 9 meses trabalhando com ele, como assistente fiscal. Então, a gente está falando aí de 2004, é um ambiente totalmente diferente do que a gente vive hoje, né? Ainda era um processo tradicional, tudo muito manual, a gente recebia aquelas caixas com aqueles documentos que o cara jogava para o alto e ia catando com a caixa e entregava na contabilidade. E foi uma fase muito... A gente tem falado sobre isso, Tarcísio. Em 2004 aí, a gente não tinha nem os pés ainda. Né? Exatamente. A realidade ainda estava em transição, recém saindo aí cara, o contador visto como guarda-livro ainda, né? Exatamente por esse excesso de coisas manuais, em papel. Você entrou exatamente nesse período, então. Exatamente. Bem no período que ia iniciar a primeira etapa, que era os SPEDs da vida, né? E esse processo que, na verdade, muitos escritórios, depois eu fui me atentando a isso, ainda faziam um processo altamente manual, né? O cara escriturava o livro na unha. O máximo que o cara tinha era uma planilha no Excel. O cara que tinha isso era um ninja na época. E com certeza. o engraçado é que o primeiro contato com o sistema que eu tive ainda era no DOS, né? Então, assim, o meu cunhado ele fazia um investimento considerável para a época, então ainda tinha um sisteminha com fundo azul ali, você fazia os lançamentos, então foi nesse ambiente que eu comecei. Então eu fiquei 9 meses com ele, eu achei muito interessante, mas eu queria fazer outras coisas, ainda estava muito ansioso de continuar com o meu propósito como músico, mas eu saí de lá e fui para uma empresa que era distribuidora de material hospitalar. E mais uma vez a contabilidade me abraça indiretamente, né? Que nessa empresa eu trabalhei na área logística e controle de estoques. Então eu já estava ali trabalhando com inventários.
e também, mais uma vez, ali tendo algum contato com uma parte de contabilidade através do sistema. Eu fiquei pouco tempo nessa empresa, eu saí de lá porque eu não me adaptei, então achei melhor seguir o caminho e caí de novo num trabalho que eu já tinha feito no Rio, que era trabalhar numa loja. Era uma empresa familiar que era cliente do escritório do meu cunhado, e nessa empresa, mais uma vez, eu fui trabalhar com estoque, controle de estoque, inventário, e fiquei ali num período de transição. Eu passei por essa empresa rapidamente, porque eu não continuei nela, porque surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa maior. E eu ia continuar trabalhando em Campinas, mas era uma filial operacional de uma indústria de material de limpeza de São Paulo, uma empresa grande, mas ali eu não tive contato com estoque nem nada, até mesmo porque era para auxiliar ali, montar relatórios para a matriz, mas se tinha muita dor, os colaboradores dessa empresa, dessa unidade, tinham dores, que era entender o que estava sendo feito nos recibos de pagamento deles. E a gente tinha uma dificuldade muito grande de acesso com o departamento pessoal, e isso acabou me levando a estudar folha de pagamento, o departamento pessoal. E nesse tempo, coincidentemente, eu ainda fazia alguns trabalhos fora do expediente no escritório do meu cunhado, porque ele estava com uma, desculpe, ele estava com uma demanda muito grande de escrituração, então a gente não tinha nem XML, não tinha nada, era um processo altamente manual mesmo, pegar as notas e lançar uma a uma. Então eu ainda tinha um contato com a contabilidade e foi aí que eu virei para minha esposa, né? A gente já estava casado, eu virei e falei, eu vou fazer contabilidade. Ela falou, por quê? Eu falei, olha, está fazendo sentido para mim e eu acredito que de alguma forma, em algum momento, eu vou conseguir conciliar a vida de músico e contador. E ela falou, beleza, tem todo o meu apoio, vai lá e faz. E foi quando eu me vi aí totalmente contagiado pelo ambiente da contabilidade. Eu concluí esse curso, virou aí um semestre do ano de 2006, eu iniciei a faculdade e foi quando eu passei o primeiro semestre e falei, olha, se eu quero de fato aí entender esse negócio que eu estou entrando de cabeça, eu vou ter que voltar para o escritório. E aí o meu cunhado novamente me convidou, só que dessa vez eu não era um assistente, já tinha sido ali promovido, vamos dizer assim, e ele lançou um desafio na minha mão. Ele falou, você não é funcionário, você não vai ter férias, você pode até sair de férias, mas vai ser por tua conta e risco. E eu falei, não, beleza, eu quero aprender. E ali foi onde eu comecei a desenvolver outras áreas da contabilidade, foi entender processo de abertura, alteração, encerramento de empresas, a parte da escrita fiscal mais a fundo. Foi onde eu comecei a ter um contato direto com os clientes e que foi o que me levou a me apaixonar pelo empreendedorismo. Conhecer a história de algum deles me fez ficar encantado e perceber um pouco daquilo que a contabilidade é importante na empresa de uma pessoa, né? Sim. Então, eu conheci pessoas que começaram empreendendo por necessidade, ou seja, não conseguiam um emprego e decidiram começar um comércio. Outros tiveram o sonho, de fato, de ter uma empresa. E foi assim que eu me apaixonei pela contabilidade de uma vez por todas. E, recentemente, vamos dizer assim, eu defini qual que é a minha missão de vida, que é ajudar pessoas na realização e manutenção dos seus sonhos. Mas nessa época, eu só fui entender aí esse propósito depois de ter caminhado um bom tempo já na contabilidade. Bom, o próximo passo foi a criação da Conta 3. A Conta 3 ela nasceu no escritório como sociedade. E no meio do caminho eu acabei fazendo um sentido reverso daquilo que nós temos visto hoje, né? A Conta 3 hoje, o cenário dela está especializado em micro e pequenas empresas, atua na região metropolitana de Campinas, no Rio de Janeiro. Então, nós temos clientes aqui na cidade de Campinas, cidades vizinhas, né, que fazem parte desse núcleo, e também chegamos a atender empresas em São Paulo e Santa Catarina, num formato de contabilidade online, mas antes de a gente conhecer essas terminologias. Atualmente, ela é composta por uma carteira mista de clientes. Ressalto que aqui o misto que eu quero dizer é que eu tenho ainda clientes no formato antigo, com uma certa diversidade de atividades, e a outra parte dela está concentrada em nichos, que foi aí o caminho que eu acabei encontrando para seguir aí no formato que eu estou hoje. Legal, Tarcísio, isso é uma coisa interessante. Você, então, só para a gente entender aqui bem a linha do tempo, para a galera que está ouvindo, entender esse movimento claro aí. Então, em 2006, você foi lá e entrou, foi já uma proposta de empreendedorismo já, né?
teu cunhado chegou para você e não te ofereceu o emprego, ele te ofereceu, cara, você vem empreender comigo? Foi mais ou menos isso, né? Isso, foi mais ou menos isso. Ou seja, você já foi com uma vibe de empreendedorismo, você topou o desafio, começou a aprender tudo, e isso foi lá em 2006, correto? Isso, exatamente. Foi em E aí, em 2006. que momento que você deu esse passo para abrir a tua empresa de contabilidade? Perfeito, ótima pergunta. Esse momento ele aconteceu porque eu sempre tive o desejo, eu tenho uma coisa em mim que acaba sendo de não querer se alavancar ou aproveitar certas oportunidades. Pode ser até um pensamento errado, mas eu queria algo construído por mim mesmo, sabe? E não herdar uma empresa de alguém que já tinha conquistado a sua jornada. Eu não queria ser um herdeiro e dar uma continuidade. Eu queria construir algo meu, sabe? Uma questão assim. Está muito relacionada à saída, né, da minha cidade, do meu estado. Então eu pensei assim, bom, já que eu saí da onde eu estava, já que os meus sonhos acabaram sendo modificados, mas de uma forma muito positiva, eu quero construir algo que é meu. E então quando eu estava ali próximo ao final do curso, eu já tinha conhecido o cara que seria meu primeiro sócio e Legal. conheci ele como um prestador de serviços. Um colega de faculdade trabalhava com ele e o cara usava o sistema que eu usava e na faculdade só eu falava daquele sistema de contabilidade. Então, foi essa a conexão aí que a gente criou. Legal. E E foi em que ano? Foi quantos anos depois que você entrou lá já para empreender? Em 2006 você entrou, e aí qual foi o ano que você criou efetivamente a Conta isso. 3? Tá, então aconteceu, foi em 2010, né, finalzinho de 2010 que a gente começou a sociedade, mas num formato um pouco complicado. E, e aí, a partir disso, foram alterações, né? E aí Legal. é onde Mas ela eu já trago. nasceu com a proposta de ser assim, uma contabilidade meio online ou não? Ela nasceu tradicional e depois você foi entendendo esse movimento e migrando isso aos poucos. Como é que foi isso aí? Perfeito. Ela começou tradicional e, por alguma inquietação, ela começou a tentar o formato online, que é esse slide aqui, né? Quais foram os desafios ao longo do tempo, né? Eu acho que é melhor voltar no slide anterior, que depois é a parte de transição. Legal. Como que aconteceu? A influência do método tradicional era muito forte. E a gente, por exemplo, para você ter uma ideia, na época a gente não tinha um conteúdo de marketing voltado para a contabilidade como se tem hoje. Só existia um autor de marketing contábil, mas não era um produto de fácil acesso, né? E então nesse período a gente começou no formato tradicional. Esse meu amigo ele já tinha um escritório e a gente fez uma linha de corte. A gente viu que tinha as afinidades e falamos, vamos criar uma empresa. E a partir do momento que essa nova empresa não se chamava Conta 3, a partir do momento que essa empresa estiver rodando, ela absorve o escritório que você já tem. Só que até então, a gente está começando do zero. E aí a gente começou no formato tradicional. Mas eu sempre tive essa relação de amor e ódio com a tecnologia, né? Então, a relação de ódio era no início, que eu não queria mexer com nada tecnológico, isso na minha vida, no início. E depois de um tempo, a tecnologia proporcionou essa, literalmente, transformação na minha vida. Legal. Então, surgiu uma oportunidade de conversar com dois caras do Rio de Janeiro, que eram da área de tecnologia e precisavam de uma empresa. Então, ainda pensando naquele método tradicional, né? Fui até o Rio, marquei uma reunião com eles, prestei uma consultoria e falei, olha, eu tenho condições de atender vocês. Só que, como eu estou em Campinas, eu posso aí, a gente pode utilizar dos recursos que já existem. Na época era muito latente o Dropbox, né? Então eu falei, a gente usa o Dropbox e você me manda os documentos por ali, eu te mando por lá, a gente troca uns e-mails, porque a coisa tem o Skype, a gente usa o Skype, e aí eles toparam. Então eu vim com 2 clientes na bagagem nesse formato. E quando eu cheguei aqui em Campinas de volta, eu falei com o meu sócio, falei, cara, vamos buscar isso. Já temos 2 frentes no Rio de Janeiro que de alguma forma pode nos ajudar. Só que ele tinha muito arraigado dentro dele esse método tradicional e ele não achava muito seguro isso. E aí foram os momentos que a gente tocou essa sociedade durante um tempo e a gente viu que os momentos, né, da vida de cada um estava bem diferente. E para terminar numa boa, terminar em cima, eu falei, cara, o nosso momento está diferente, a minha necessidade, a minha visão é uma, a sua necessidade e visão é outra. Então vamos terminar a sociedade, mas vamos manter a amizade.
E aí, só complementando, né, eu vejo muito, não é como as coisas começam, mas sim como elas terminam. Então, eu fiz uma questão de falar, não, cara, olha, eu saio, a gente faz aqui uma divisão que você entenda que seja justa, mas eu quero continuar sendo teu amigo. E aí começaram os desafios, que foi o primeiro recomeço. Então, só alinhando aqui a timeline, foi por volta de outubro de 2010 que começamos a empresa. Começamos o atendimento no formato online com esses dois clientes do Rio de Janeiro em 2011 e essa nossa separação aconteceu em setembro de 2012. E o que me restou aí de espólio, né, dessa sociedade foram 6 clientes, e desses 6 clientes que eu havia captado, então a divisão acabou sendo assim, olha, os caras que você arrumou, você leva, e eu continuo atendendo aqueles que eu acabei conquistando. Só que desses 4 clientes, apenas 2 eram pagantes. Então eu não tinha uma condição de alugar um escritório, eu não tinha como fazer um investimento para continuar, assim, vamos dizer, no formato que era tradicional. Então a primeira atitude foi migrar para o home office. Eu sentei com esses clientes e falei, olha, a partir de agora a gente está tendo uma transição, vou migrar para o home office, o que vocês precisarem, temos telefone, temos e-mail, temos Skype, na época não existia WhatsApp, né? Como que a gente vivia sem WhatsApp nessa época? Então, os clientes falaram, não, sem problemas. Então, eu falei, é só um período de transição, só que nesse período de transição eu tive uma novidade na minha vida. Nós tínhamos tentado um segundo filho, só que nessa gravidez vieram 2 em vez de 1. Então, quer dizer, foi um susto, um desespero. Nós já tínhamos uma filha com 4 anos, né? E aí foi aquele Deus nos acuda, né? No primeiro momento você fala, não, vai dar tudo certo, mas depois, no segundo momento, você fala, e agora o que eu vou fazer? Umas 2 crianças aí para poder alimentar. Então, as coisas foram acontecendo, eu continuei tentando captar clientes, ir atrás de indicação, pedir indicação, e aí eu consegui aumentar a carteira para 12 clientes, ainda no formato offline, mas com a chegada dos gêmeos, eu tive que mudar o meu home office para uma sala comercial. E nisso foi quando... Com 3 crianças em casa pequenas, eu acho que deve ser um grande desafio, Tarcísio. É um grande desafio. Foi um grande desafio. Literalmente eu fui colocado para fora, né? Mas foi interessante, né? Essa parte foi muito legal, que eu pude acompanhar aí esse início dos meus filhos, a minha filha de 4 anos. Então, eu tive uma oportunidade de estar muito próximo deles. E eu consegui uma sala comercial aqui próximo, né, de casa. Então, legal. Isso me ajudou bastante. E nessa mudança, o que aconteceu é que eu tive um encontro com um colega contador que eu já conhecia, e o cara que era dono do prédio comercial, ele tinha um escritório já consolidado na região, né? E aí a gente começou algumas tratativas de uma possibilidade de sociedade. Eu ainda estava muito receoso, mas a forma com que a gente já tinha um cenário de pequenos escritórios sendo adquiridos por outros para criar empresas maiores, haviam oportunidades surgindo de desafios maiores, e ali naquele momento eu enxerguei que era necessário uma segunda tentativa de sociedade. E aí a nossa ideia foi o quê? Não, então cada um tem os seus clientes, então vamos criar uma empresa diferente, uma empresa que preste serviços diferenciados, que seja uma empresa voltada para consulta, né, orientação cliente, reestruturação, estruturação, enfim. Então a gente fez a organização estrutural da empresa, o cara que já era consolidado ia ser o diretor comercial, o outro cara ia cuidar da parte de departamento pessoal, que é uma das áreas que toma maior tempo nosso, e eu ia ficar com a parte operacional, ou seja, estruturação da equipe, buscar novas alternativas e tudo mais. E a gente já está falando aí de 2014, então entre 2012 e 2014 nós tivemos aí o start do mercado digital, marketing digital, negócios digitais, e eu fui mergulhando naquilo, eu falei, pô, legal, tá aí uma frente que a gente pode fazer. Só que, infelizmente, os 2 sócios ainda também tinham um pensamento muito voltado para o método tradicional. E a carteira de clientes, que ali, na verdade, nesse momento, só recapitulando, nasceu a Conta 3 de fato, com o nome Conta 3. E aí sim, já com a proposta de ser uma contabilidade online, não é isso? Exatamente. Então a ideia era... Desculpa, falhou, eu não consegui ouvir. Isso foi em 2013? 2014. 2014, ok. Isso, então já tinha essa experiência de clientes no Rio, então ali, ao invés de 2 clientes, já eram 5 clientes no formato online no Rio. Já existiam algumas ferramentas de interação interessantes,
Então eu falei, cara, vamos entrar para esse mercado aqui. Só que aí o pessoal queria manter na ideia tradicional, pensando que tem que ter uma estrutura, tem que ter uma mesa enorme, enfim. E as ideias acabaram não convergindo. E por uma questão pessoal, a gente passou por um momento delicado na nossa vida e eu precisei me ausentar durante 2 meses das rotinas aí da empresa. Eu continuei trabalhando no home office, atendendo as demandas, orientando a equipe, mas eu não estava presente no local. E foi o momento que esses meus sócios, na época, entenderam que as coisas deveriam funcionar no método tradicional. Então, quando eu voltei, eles me posicionaram, né, dessa decisão deles. Então, eu falei, não, tudo bem. Eu saio novamente e recomeço do zero. E eu vou redefinir a minha vida, o meu negócio, dentro desse contexto. Né? Nesse tempo, a gente está falando de 2015, as crianças já estavam um pouco maiores. A gente sempre teve o desafio na vida pessoal, que é minha esposa e eu, para cuidar da molecada, uma série de coisas, sem grana para poder, sei lá, bancar algumas coisas. Então, os sócios decidiram fazer ali uma divisão e uma parte da equipe que estava estruturada seria dispensada e eu trouxe essa galera comigo. Só que eu já não tinha mais a estrutura física. Então eu cheguei para essa galera e falei, vamos tentar algo que eu sei que na área de tecnologia funciona muito bem e não é possível que não vai funcionar para a contabilidade. Vamos fazer home office. A gente vai ter os dias e horas de reunião, a gente vai, para todo mundo ali online, eu fui, comprei, investi num servidor para todo mundo acessar online, ainda não existiam sistemas em nuvem na totalidade de contabilidade, né? Eu me refiro. Nessa época já existia Nibo e tantos outros. E aí a gente começou esse desafio. Inicialmente teve uma aderência boa, as pessoas gostaram, né, da possibilidade de trabalhar de casa, mas também era um momento em que o mercado, né, com essas aquisições, foi inflacionando aí o custo da mão de obra técnica e o pessoal decidiu ir para o mercado, voltar para o mercado tradicional, porque teria um ganho maior. E aí eu me vi sozinho novamente, começando do zero novamente. Então, na realidade, Tarcísio, você propôs e a própria equipe não comprou a ideia do online. Exatamente. Exatamente. A gente chegou a fazer um teste, durou aí aproximadamente 5 meses. Para mim, a prova de fogo foi numa situação que eu precisei ir ao Rio de Janeiro, a minha família toda, né, ascendente é do Rio de Janeiro, então fui visitá-los. E as coisas funcionavam, quer dizer, estava até certamente rodando, mas as pessoas não viam sentido, tipo, havia uma dificuldade, né? Então eu tentei ali, com a bagagem que eu tinha, não, vamos tentar, cara, vamos então trabalhar por prazos, não por, você não precisa ficar sentado na frente do computador esperando alguma coisa. Até mesmo porque dentro do escritório a gente tem problemas agendados, né, entre aspas. Isso no formato tradicional. Então você tem os dias, você tem os prazos, então era possível, mas a galera não viu muito sentido nisso. Então, foi quando todo mundo paulatinamente foi saindo e eu me vi sozinho novamente. Então falei, beleza, vamos começar de novo. Aí eu cheguei para a patroa, né, olha, eu preciso de um pedacinho de mesa aí para poder continuar trabalhando e voltei aí para a estaca do home office. Então, eu trouxe esse conhecimento adquirido entre 2014 e 2015 e fiz alguns ajustes, né, que foi definir o público-alvo. Então, a carteira era pequena, a carteira que eu já tinha, aquilo que da conta 3 inicial eu não trouxe nada, eu deixei para os sócios, até mesmo porque a forma desses clientes ainda era um pouco antiga. Então, eu comecei a definir o público-alvo, então criei uma segmentação. E naquele momento que eu estava, né, atuando sozinho, faria mais sentido empresas de prestação de serviços, de preferência sem funcionários. Então, eu comecei a fazer aí alguns contatos nesse sentido, e coincidentemente, nesse período de transição, de 2015 para 2016, mantendo aí a timeline, foi um dos períodos que as coisas começaram a acontecer. Quer dizer, na estrutura maior e tudo mais, com uma propaganda, né, local por vias tradicionais de jornal, panfletos e tal, não tinha funcionado. Mas a partir do momento que eu comecei a caminhar novamente sozinho, as indicações começaram a acontecer. Eu lembro que até tem um canal no YouTube, ele está meio abandonado, mas eu comecei a fazer alguns poucos vídeos e as pessoas começaram de alguma forma a entrar em contato e foi quando eu consegui melhorar aí a carteira de trabalho. Mas o grande desafio nesse período de redefinição, né, para quem queria montar um exército, virou um exército de um homem só, eu precisei redefinir, que foi essa questão do público-alvo, fazer os ajustes, e o maior desafio foi a busca por ferramentas, né? Que ferramentas poderiam me ajudar?
porque nesse processo de redefinição, a ideia era atender o máximo de pessoas possíveis, mas sem ter que investir numa estrutura muito grande, porque esses investimentos sequenciais me trouxeram um prejuízo financeiro um tanto consideráveis. E aí tem esse slide aí que eu achei muito legal. Eu vi essa figura não foi num outro momento em que dá para fazer uma conexão aqui legal com isso que eu quero, nessa jornada que eu estou contando, né? Então, tem o Nibo aí, que aí é onde não é porque eu estou falando para a audiência do Nibo, com as pessoas do Nibo, não é, porque de fato o Nibo ele teve uma participação enorme nesse processo. A primeira participação do Nibo foi na mudança de mindset, lá no início, em 2012, quando o Gabriel fazia os webinars, reposicionando o contador, trazendo aquela visão, não, o contador é uma peça importante. Então, tudo isso, né, todo webinar que eu podia estar participando ao vivo, eu participava, quando não, eu ia lá, ficava assistindo. Então, foi o alimento da mente naquele momento. Né? Então, quer dizer, foi a primeira etapa, que foi a mudança do mindset. E a segunda foi essa busca por ferramentas, e a primeira ferramenta do Nibo que me ajudou diretamente foi o Nibo Controle de Caixa, que fez mais sentido para mim como um degrau inicial para estar mais próximo do cliente e, de alguma forma, já apresentar algo diferente para o cliente. Né? Diferente de guia, de folha de pagamento, eu já tinha condições de apresentar, olha, isso aqui só por uma forma de controle da tua empresa você já consegue ter uma visão, que tem um gráfico ali. Na época ainda não tinha o painel de acompanhamento dentro do controle de caixa. Aquilo ali fez sentido para as pessoas, para mim fez mais sentido ainda, porque dali eu já conseguia gerar alguns relatórios contábeis. Então, fazendo aí essa alusão, o Superman seriam os escritórios já tradicionais, consolidados, com grandes equipes. O Flash seriam as contabilidades online que vieram surgindo e tendo aí como peça fundamental o custo baixo, né, o preço lá embaixo, como estratégia de atração de clientes. E o Tarcísio seria aí o Batman, né? Não que eu queira ser o Batman, mas é um cara normal que precisava de algumas coisas que pudesse, pelo menos, me manter aí no mercado. E a alusão que eu faço é que o Batman é um cara normal, mas que se dispõe de ferramentas que ajudam ele a ser um super-herói, né? Tem as ferramentas certas, né? Tem as ferramentas certas, exatamente. Então, a cada situação se cria uma ferramenta adequada. Então, esse slide, quando eu encontrei ele, eu falei, poxa, muito interessante, tem aí uma conexão. E, acima de tudo, até parafraseando você lá no Nibo Conference, é acreditar no processo. Né? Então, eu estava num processo de montar procedimentos no escritório, que foi uma informação que eu absorvi do Nibo. Você tem um processo, esse processo você buscar otimizar, buscar conexão para o cliente, e é algo que ainda está em andamento, não é algo que foi concluído, ele está em andamento, continua constante, né? E foi quando o Nibo lançou aí a cereja do bolo. Antes da cereja do bolo veio o Nibo Docs, que para mim também fez muito sentido e eu comecei a utilizar, que era essa forma de receber os documentos dos clientes. Então isso ampliou aí a forma até de melhorar a relação com os clientes que eu tinha. Então comecei a falar, ó, a documentação que você tem que me mandar é essa que você vai receber, e aí eu já começo a fazer um filtro, isso já me antecipa até em algumas situações de já estar orientando o cliente. Então fez muito sentido, fez conexão com as tecnologias que vieram surgindo. Aí começou o WhatsApp, né? Então falei para os clientes, vamos usar e abusar disso. É legal que a gente consegue manter um histórico das nossas conversas. Sim. Eu tentei algumas outras ferramentas que a galera de TI utilizava, né? Então esses clientes do Rio, como eram de TI, volta e meia falavam, pô, o que vocês usam para trabalhar assim assado? Eles falavam, ó, procura isso, aquilo, outro, vai lá. E eu passava horas, dias, noites, tentando aplicar essas ferramentas, mas o que é interessante do Nibo, eu sou suspeito em falar porque eu sou fã, porque vocês conseguiram entender a dor do contador e é como se a cada momento vocês criassem as ferramentas exatas para aquilo que a gente precisa. Então, veio o Nibo Docs e, por fim, o Nibo Obrigações, que nós terminamos a implementação aí recentemente, mas para mim já é um sucesso, porque já reduziu aí consideravelmente algumas despesas que eu ainda tinha com o motoboy, né? Como a carteira é mista, alguns clientes ainda preferem receber documentos impressos, mas aí eu já comecei a falar, não, agora vai ser assim, porque é mais fácil, você vai ter o documento mais rápido. Então a gente veio alinhando esse discurso junto ao cliente. E também, para mim, a melhor etapa
é que eu consigo monitorar todo o trajeto do documento. E teve uma situação um tanto inusitada, que inclusive eu relatei para o pessoal quando recebi o contato do nível Obrigações, né? Que foi um cliente que eu mandei a guia do imposto, o cliente não pagou, e eu, fazendo o fechamento dele, eu falei, esse imposto aqui está aberto. Ele falou, não, mas você não me mandou. Eu falei, mandei, puxei o histórico de e-mail, está aqui. E aí fica aquela situação um tanto desagradável, né, que a tua palavra é contra a do cliente, e todos que estão nos ouvindo aí certamente tiveram algum momento assim. E nessa situação você tem duas opções, né? Ou você parte para cima e faz valer aquilo que você está dizendo, ou você releva e mantém aí a relação saudável com o cliente, que foi o caminho que eu decidi. Então eu falei, vamos fazer o seguinte, quando que você vai pagar? Tal dia. Tá ok, então juros e multa por minha conta. E o Nibo Obrigações ele me ajudou muito nesse sentido de você poder visualizar o momento que o cara abriu, quem abriu, qual foi, entendeu? Então isso me ajudou muito. Antes eu usava alguns dispositivos de traqueamento de e-mail, mas às vezes por conta do tracker ia para spam, o cara não recebia. E hoje não, está bem mais fácil. E uma outra ferramenta que me ajudou muito foi buscar um software que tivesse alguns processos de contabilidade, especificamente, que tivessem alguns processos automatizados. Então, dentro dessa jornada, eu tive umas idas e vindas com alguns softwares, e hoje nós temos um software que automatiza na parte de contabilidade, especificamente, né, de escrita fiscal, folha de pagamento, que tem alguns cliques automatizados. Então, isso me permite, nesse momento que a gente está conversando, alguns processos automáticos estarem acontecendo. Então, isso me ajudou bastante nessa jornada. E diante... Pois não. Cara, uma coisa muito legal aí que você está colocando. Tem muita coisa para te falar aqui, para te perguntar. Eu estou tentando te interromper um pouco aí, por causa do nosso tempo, mas assim, entender o movimento que você fez, né? Você veio saindo da contabilidade tradicional, tentou ali o home office e tal, e quando surgiram algumas ferramentas, eu vou depois falar sobre isso, mas o período que você tentou a sua contabilidade online pela primeira vez lá em 2014, foi exatamente o período onde a maioria das empresas que a gente conhece de tecnologia surgiram. O Nibo foi em 2012, você pega ali uma empresa como Contabilizei, nasceu em 2013, né? Então, assim, foi exatamente nesse momento que a tecnologia tornou possível esse trabalho online, né? Então, foi bem interessante que foi nesse período aí que você também foi percorrendo esse caminho. Ou seja, se tivesse que resumir, você surfou na onda, né? Você foi na onda ali do momento e se adaptou a ela e foi surfar, assim, enfim. Mas, muito legal. Pode seguir aí. Então, só um minutinho, que eu só vou mandar uma resposta aqui. Pronto, me desculpe, é que isso aqui estava combinado o horário do cara aparecer aqui. O bom é que não é ao vivo, galera, depois corta essa parte aí. Exatamente. Por favor, os editores aí, dá essa moral pra gente. Tranquilo, bom, cara, eu tenho um monte de perguntas para te fazer aqui, mas termina aí o teu slide para a gente começar a bater um papo. Beleza. E aí, esse aqui é um resumo dos resultados, né? Alinhando aí a timeline que a gente já conversou. Setembro, que foi o primeiro momento de mudança, eu saí da sociedade, como eu disse, com 6 clientes, 4 pagantes. Nesse meio tempo aconteceu a surpresa dos gêmeos. De janeiro de 2013 a julho de 2015, quer dizer, eu só consegui dobrar a quantidade de clientes, né? Mas ainda assim de uma forma muito tímida. E de julho de 2015, que foi a dissolução da sociedade, que depois até no nosso acordo ali a gente decidiu não chamá-la de Conta 3, porque eu expressei ali para mim a ideia de usar o nome, né? Conta 3. No primeiro momento, até uma curiosidade, Conta 3 no primeiro momento era porque eram 3 contadores. E aí eu falei, pô, o nome é legal, mas como que eu vou alinhar esse nome dentro do contexto, né? Aí um cliente virou para mim e falou, não, cara, faz todo sentido, é porque você tem 3 filhos e não... Conta 3. Deixa eu te contar um segredo, até pra gente aqui no Nibo, e até mesmo eu antes, cara, nome é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, nesse período de transição da primeira sociedade, eu fiz uma abreviação do meu nome, que ficou T2J, né, o número 2, o J e tal. Mas eu tinha muito essa preocupação do negócio ficar atrelado à minha figura, né? Falei, poxa, se amanhã ou depois eu quiser sair do circuito, a empresa vai morrer, e não é essa a ideia. Então, eu mantive o nome Conta 3, mas eu consegui, agora, de fato, dar um significado para ele, que seriam os 3 pilares, né? Que envolve aí a rotina contábil, que é a patrimonial, financeira e contábil, de fato, né?
Legal. Então, julho de 2015 até aqui, a gente conseguiu a aderência de 40 clientes efetivamente pagantes. Então, quer dizer, essa jornada, as duras penas, pelo menos dentro do meu contexto, faz sentido. É claro que a gente tem a ideia de avançar e são os nossos próximos desafios, que seria o Kaizen, né, que é a melhoria contínua, polir ainda mais esse processo, tornar ele melhor, tornar uma experiência melhor para o cliente. Eu tenho o desejo pessoal de ser um protagonista dentro desse movimento da contabilidade 4.0, e aqui entra o fator da automação como um liberador de tempo aí para estudar, ir atrás do que é contabilidade consultiva, estudar qualquer outra tendência. E o desafio que eu acredito que é maior, mas já foi dado o primeiro passo, é preparar a empresa para o futuro. Porque eu entendo que eu já cheguei num limite de atuação individualmente falando, né? E ao contrário do Batman, nas histórias em quadrinhos, a gente envelhece, alguns propósitos ou algumas metas, elas se modificam. Então eu tenho o desejo de preparar essa empresa para o futuro. Já iniciei algumas conversas com algumas pessoas que eu considero como boas pessoas, que têm total identificação aí com a jornada. Foram pessoas que passaram ao longo desse tempo, que nós conhecemos, então foram plantadas algumas sementes. Eu vou verificar aí se essa semente dá algum resultado e que seria aí essa preparação para o futuro. E Legal. o outro desafio está totalmente relacionado aí às questões pessoais e familiares. E para encerrar, né, alguém deve perguntar, tá bom, você falou da automação, ela te ajudou de alguma forma a organizar a tua empresa, mas o que isso tem a ver com qualidade de vida? E a qualidade de vida está exatamente aqui. Essa daí é a minha família por completo, a minha linda esposa, meus 3 filhos, e para mim a qualidade de vida está totalmente voltada para eles, que é estar com eles, a oportunidade de poder, como eu citei aqui, acompanhar o crescimento dos meus filhos, poder ajudar em algumas tarefas da escola, poder colocar para dormir, poder estar perto. O que, durante muito tempo, no início da segunda tentativa de sociedade, isso não foi possível, porque eu fiquei muito tempo imerso na empresa e eu não estava vendo meus filhos crescerem. E eu sempre tive esse desejo, né? Já que é para você ter uma família, então que você faça bem feitas as coisas, que você esteja perto, de alguma forma esteja ali participante. Para mim, esse é o meu maior legado, é aquilo que eu vou deixar para o futuro, que é a tentativa de formar aí bons cidadãos que possam contribuir com o nosso Brasil. Então é isso, a qualidade de vida para mim, para fechar essa jornada, é ter esse tempo de qualidade com os meus filhos. É claro que não é com a minha esposa, meus filhos. É claro que não é fácil, não é nenhuma maravilha. Tem dia que a gente se desdobra, mas eu tenho aí uma flexibilidade, uma possibilidade que em outro cenário não seria possível, né? Acompanhar essa fase. Então a ideia é de quando eles estiverem maiores, antes de que eles alcem aí o voo deles, eu ainda consiga ter um tempo de melhor qualidade, que seria esse momento de consolidar a empresa, em que eu posso estar fazendo outras coisas também juntamente com eles. Então seria isso. Muito bom. Ô, Tarcísio, cara, parabéns pela tua história. Eu vou pedir para você, eu estava ouvindo aqui ansioso para saber algumas coisas, mas assim, eu acho que essa reflexão que você traz, ela é muito importante. E aí, para a galera que está ouvindo aí, de repente, assim, vou tentar resgatar um pouco do propósito, assim, eu acho que faz muito sentido na sua história, Tarcísio, é que, cara, o trabalho contábil, e se a gente for falar com grande parte dos contadores, tem a impressão de que, cara, ser contador é muito difícil, né? De que, cara, é um peso muito grande, uma carga muito grande, é muito trabalho. Eu costumo brincar aqui quando eu falo com os contadores clientes nossos, Tarcísio, que quando a gente vai falar sobre, cara, implantar um sistema e etc., que eu brinco perguntando, poxa, você tem muito tempo ocioso lá no seu escritório, né? Você vai resolver isso fácil, né? Pô, só muito tempo. Só que não, né? Hashtag só que não. É verdade. Você tem um profissional que trabalha muito, que realmente trabalha o tempo inteiro, é o contador. E eu sei que, embora você tenha uma estrutura de contabilidade online, você também trabalha pra caramba, né? Sim. De trás ali, as coisas têm que funcionar. Cara, mas assim, parabéns de verdade pela tua história, Obrigado. Porque eu acho que a gente deseja e almeja alcançar um sucesso na vida, mas não é a qualquer custo, né, Tarcísio? Exatamente. E se de repente até aqui, cara, quem está ouvindo, foi ouvindo a história aí, e aí, cara, mais legal, mas poxa, parece, assim, né, meio óbvio as coisas que o Tarcísio falou, né, mas eu quero
compartilhar uma reflexão que gerou em mim aqui, Tarcísio, né? E eu quero compartilhar com todo mundo que está ouvindo, que é o seguinte, quantos de nós já não nos lamentamos com coisas relacionadas ao que você falou, de não ter tempo para o filho, de não ter tempo para a família, de não ter tempo, e algumas lacunas na vida acabam ficando em branco, né? Exatamente. O negócio, às vezes, toma todo o tempo e a gente não consegue ali o famoso, né? Quem inventou esse negócio, cara? Esse tal de equilíbrio. Exatamente. Né? Esse negócio chama de equilíbrio na vida, né? Cara, quem não já perdeu, cara, oportunidade de aniversário de filho, de apresentação, não tem essa oportunidade que você tem de conviver, de ensinar dever de casa. Cara, talvez você e grande parte dos contadores, outros profissionais que atuam na área contábil, sentem essa dor, né? De, cara, não conseguirem ter tempo para ter uma qualidade de vida que a gente pode dizer aqui, né, sem pretensão de queremos ser donos da razão do que é ter uma qualidade de vida. Mas, com certeza, ter tempo com a família faz parte dela, né? Faz parte dela, exatamente. Dentro desse contexto, por exemplo, durante um período, por conta dessas jornadas excessivas, né, a saúde ela é prejudicada. Claro, então, eu sempre tinha essa preocupação, tipo assim, pô, tô aqui lutando, quando, de repente, você vai chegar lá, você tem um AVC, tem alguma coisa que não te permite continuar ou usufruir daquilo que você conquistou. Claro. Então, isso sempre ficou em mente, né? E aí, cara, eu tenho umas perguntas assim para te fazer, Tarcísio. Claro. Gostaria que você compartilhasse com o pessoal. Eu vou direto ao ponto, tá, Tarcísio? Eu vou tocar aqui, os pontos, fica à vontade para responder. Cara, mas assim, você, nessa jornada, se refez 4 vezes, né? Ao todo. E, cara, começar o escritório, etc., foram 4 vezes que você se refez. Na última, agora, nesse momento que você está atual, você tem uma contabilidade online, trabalha sozinho, você é uma equipe. Exatamente. Exatamente. Você é uma equipe e, cara, você tem 40 empresas numa contabilidade online. A pergunta que eu te faço até para, cara, dá muito mais sentido a tudo isso que a gente está falando, é assim, o que você recebe de honorário hoje? Você não precisa me dizer o valor, né? Mas, assim, você cobra um valor que, cara, consegue te manter, te dar uma qualidade de vida, cara, realizar os seus objetivos financeiros, profissionais. Claro. É um valor que é suficiente. Queria que você falasse um pouco disso aí. Exatamente. Eu sempre parto do princípio que sempre dá para melhorar, né? Claro, então, claro. Assim, dentro da estratégia do negócio, que inclusive foi parte dessa jornada, você estudar precificação, trabalhar custos e tudo mais, sim, mas sendo objetivo na resposta, essa forma de atuação me permitiu continuar cobrando valores que eu considero justos. Não estou falando valores altos e tampouco valores baixos, né? Então, o conhecimento dos custos que eu tenho, uma estrutura enxuta, me permite até mesmo estar ali dando aquele suporte inicial, lembrando sempre do propósito, que é de ajudar o cliente, de entender a situação do cara naquele momento e falar, cara, eu consigo vir até aqui para te ajudar e vou pegar na tua mão, vou te ajudar e quando você crescer, eu vou crescer junto contigo. Legal, e então... eu tive casos aqui na prática de pessoas que começaram como microempreendedor individual, hoje são grandes empresas aqui na cidade, no segmento, que também atuam pela internet, e eu fui até onde eu consegui, dentro daquela realidade, e foram casos reais, e sem canibalizar os preços ou qualquer outra coisa. Então, é um ticket médio bom, assim, que dá para manter, dá para pagar as contas de casa, então... Legal, isso é uma coisa interessante. Legal, então, isso é uma coisa interessante porque tem-se a ideia aí, a gente tem uma referência sobre contabilidades online, né? A gente tem a Contabilizei aí, que é a pioneira nisso, pelo menos a mais conhecida, mas assim, tem-se uma ideia de que, cara, contabilidade online, com micro e pequenas empresas, você vai sempre cobrar um valorzinho muito pequeno, etc., até porque a ideia é ter escala, né? Então, bem legal, você consegue cobrar um valor diferenciado, que às vezes até uma contabilidade, às vezes tradicional, está cobrando um valor similar ao que você consegue por um custo muito menor, né? Exatamente, essa é a ideia. A ideia não num primeiro momento eu até pensei em escala. Só que aí, pelo momento, né, que 2014 era o momento que as coisas estavam acontecendo, ou eu teria que ter uma grana para bancar uma equipe de tecnologia para desenvolver estrutura e tal, e eu comecei a ver, não, isso não vai ser viável, então vamos manter esse formato, a gente senta, negocia, e eu sei até onde é o meu limite para estar cobrando o valor ali, que eu entendo justo, até mesmo porque a execução, e sempre buscando um atendimento diferenciado, né, não é imparcial. O cara, a hora que ele quer, ele vai me mandar um WhatsApp, é claro, dentro do horário comercial. Aí, alguns, às vezes, ainda mandam aí umas mensagens de madrugada, mas aí eu respondo. Cliente, né? O cara tem as duas. Às vezes, o momento que ele está ali, ele lembra e tal. O cliente acha que você só tem ele para atender, né? Exatamente. Então, como é uma carteira mista, tem clientes que eu ainda
faço as visitas, entendo que é importante visitá-los, mas de alguma forma eu estou presente ali. Então isso me permite, né, uma justificativa para que eu tenha um ticket justo, né? E não simplesmente falar, não, cara, você está aí, eu estou aqui, acabou. Legal. Uma outra coisa assim que eu acho que é um dos pontos importantes, assim, Tarcísio, você, até para dar uma luz para a galera, você falou sobre um pouco das ferramentas que você utiliza. Para a gente aqui é bem claro, mas eu não sei se para quem está ouvindo, então eu vou trazer uma luz. Né? Você falou sobre três ferramentas aí que te ajudaram a começar a conseguir construir esse processo. Né? Para quem não conhece, o controle de caixa foi uma solução dizendo assim, cara, a empresa que não tem sistema, né? Eu não consigo extrair dados do sistema dessa empresa. Então o Nibo criou ali, cara, quase um formulário para lançar as despesas, mas que você consegue pegar isso e importar para o seu software contábil. É isso, exatamente. Isso traz, já te dá a possibilidade de gerar algumas informações um pouco mais bem qualificadas para as empresas. Isso, exatamente. Muda a percepção do cliente, né? Então ele fala, de fato faz sentido eu pagar X reais aí para o Tarcísio, porque de alguma forma ele me ajuda, ele me avisa o que pode estar mudando e tudo mais. Legal. E uma coisa muito legal disso é que assim, você já começou e você conseguiu aculturar os clientes a fazer isso, né? Isso, então, exatamente. Isso é uma coisa muito interessante. Porque assim, a gente não está aqui para falar de ferramenta do Nibo e tal, é para falar sobre o seu case mesmo. Eu acho que o aprendizado disso que você traz de muito importante, independente de serem 40, 400 empresas, 4 empresas, mas uma coisa legal que você fez, a gente pontua isso muito aqui, é aculturar a sua carteira a trabalhar no método que para você é escalável, que para você faz sentido. Exatamente. Fala um pouco sobre isso, acho que seria algo interessante, como foi essa interação tua com os clientes para doutrinar eles ali, vamos dizer assim, a trabalhar no seu formato. Bacana. Então tudo começou no seguinte, né? A gente usa com o estudo de marketing, a gente começa a usar alguns gatilhos que geram ações aí no cliente. E a primeira argumentação é o seguinte, olha, cara, se você precisar de alguma informação de fato, um exemplo aí clássico, né? Às vezes o cara precisa atualizar um cadastro no banco e faz uma declaração aí de faturamento. Tá, mas, cara, às vezes a pessoa viaja e ele quer uma declaração que não corresponde com a realidade e tal, e isso é uma dor que os contadores ainda vivem. Então, uma forma de falar, olha, cara, vamos resolver isso? Vamos usar aqui essa ferramenta? No primeiro momento, inclusive muitos clientes estão assim, eu selecionei uma população de clientes, né, falando assim, vamos fazer esse teste aqui. E outros eu falo assim, cara, tu me manda esses documentos, eu faço as importações, conciliações, que nesse sentido é fantástico, né, as conciliações automáticas, sugestões e tal, e aí eu devolvo para ele o relatório, para aquilo começar a fazer sentido para ele, instigar ele a usar a plataforma. Então foi assim, primeira coisa é o gatilho do medo, né? Olha, cara, se você não me passar a informação correta, eu não vou ter como te ajudar, eu não vou ficar como escudo diante de uma responsabilidade sua. Então essa galera já foi lá, não, como é que eu faço e tudo mais. Então eu fiz até alguns vídeos aqui explicativos e tal, marcava alguns cronogramas, e para outros clientes, até aqui foi dando certo, para os outros clientes, eu comecei a falar, me manda o documento, eu faço os lançamentos para você e eu te devolvo essa informação aí de uma forma legal. Muito legal, Tarcísio, porque o que o Tarcísio está falando aí, para a galera ouvinte, além de ter o controle de caixa, existe uma ferramenta que o cliente pode enviar os documentos de um jeito facilitado. E aí ele cai na inteligência do controle de caixa e a gente já sugere a conciliação de forma automática. Exatamente. É isso, Tarcísio? Então, cara, o ponto interessante disso é que você automatizando a comunicação, né, a troca de informação, é grande parte do processo que você precisa para ter uma contabilidade, não vou nem chamar online, uma contabilidade feita digitalmente. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Faz total sentido, exatamente. Até mesmo porque no online, se vocês forem procurar o site da Conta 3, ele está desligado, porque eu quero fazer uma reestruturação, criar conteúdos e tal, como uma forma de segmentar em definitivo a carteira e tal, alinhado com essa próxima etapa, mas permite exatamente isso, né? Então não fui no formato digital buscar clientes e tudo mais, mas o processo ele ficou totalmente digitalizado. Legal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também, mudando um pouquinho o assunto das ferramentas aí, fala pra gente um pouco, cara, você atende sozinho a 40 empresas, né? Para muita gente que está ouvindo isso deve ser um desafio, mas com certeza você tem aí ferramentas que te ajudam, a ideia lá do Batman, né? Exatamente. Em tempo, só abrindo parênteses aqui, eu não quero incentivar nenhum dos contadores que já tem uma equipe, por menor que seja, mandar a galera embora e embarcar nessa jornada não, tá? Por favor.
Eu acho que o grande aprendizado, Tarcísio, que inclusive as contabilidades online trazem para a gente, não é o fato de abandonar o modelo tradicional, ter ou não ter equipe. Eu acho que o ponto não é esse. Eu acho que o grande aprendizado que é interessante, do meu ponto de vista aqui, cara, que é aprender com o processo. Cara, entender que existem ferramentas, processos, métodos para otimizar o serviço e, tendo uma contabilidade tradicional ou não, isso é importante, porque a gente torna a empresa mais produtiva, mais lucrativa, né, assim, e, sobretudo, a qualidade de vida, né, que é o tema principal que a gente está falando. Porque o que adianta ter uma carteira de, cara, 100, 200, 300 clientes e não conseguir dormir de noite, né? Cara, não sobra tempo para mais nada. Então, eu acho que a questão não é demitir, etc., mas sim trazer qualidade de vida, não só para você, para sua equipe também, né, Tarcísio? Isso, cara, tem 6, 10 pessoas lá, desculpa só, cara, aqui, cara, o pessoal fica pegado, não tem tempo para respirar. Cara, imagina se eu trouxer essa inteligência para o escritório, eu consigo que a minha equipe gaste seu tempo, sua mão de obra, seu conhecimento com coisas mais nobres, né? Exatamente. Então, e o desafio é exatamente esse, né? Por exemplo, em grupos de contadores na internet e tal, você ouve pessoas que estão na graduação e falam assim, mas para que eu vou fazer isso? Para eu ficar lançando nota? Né? Então se perdeu aquela essência do contador como cientista da riqueza. Isso, inclusive, no Nebo Conference foi muito dito, né? Insistentemente. Então, quer dizer, você às vezes pensa, né, na cabeça de uma pessoa, você estudar 4 ou 5 anos para ficar sentado numa mesa fazendo um lançamento. Não faz sentido. Eu já estive do outro lado da mesa como colaborador, em determinados momentos, né, dentro dessa jornada, algumas coisas entram em conflito, tem hora que você fala, não faz sentido nada disso que eu estou fazendo, não vale a pena, sei lá, vou fazer qualquer outra coisa, vou tentar voltar a ser músico e tudo mais. Bom, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a tua rotina aí, bem rapidinho, o nosso tempo já está chegando aí, mas assim, como que é um pouco da tua rotina de trabalho, só para a gente ter uma noção? Beleza, então vamos lá, tudo começa com uma agenda, né? Então, literalmente, a agenda é o que vai organizando a minha vida. E é um processo que, para mim, foi um desafio implementar, porque isso me tirou de uma zona de conforto, né? Então, antes, aqueles compromissos desesperados, às vezes tinha uma consulta médica do filho, a patroa liga, cara, tem consulta, cadê você? Putz, tal, aquela loucura. Então, eu busquei uma forma de aprender a usar uma agenda, e toda a rotina está estabelecida em agenda. Existem falhas? Existem, porque tem horas que você falha mesmo, né? Somos seres humanos. Somos seres humanos, exatamente. Então, começa com uma agenda, um planejamento do mês, quais são as datas que eu preciso estar trabalhando, e isso ajudou bastante. Então, por exemplo, eu classifiquei aqui os níveis dos clientes, depois eu fui ver que existe uma metodologia específica para isso. Então, eu pego aqueles clientes que têm menor movimento, que não exigem tantos relatórios, eu alinhei a automação até dentro do sistema contábil para o processamento, depois eu foco naqueles clientes que têm uma demanda, por exemplo, a gente está no período de folha de pagamento, tem um desafio do e-social aí acontecendo, então eu organizo determinados dias para atender especificamente esses clientes que têm uma folha de pagamento maior, e eu determinei aqui tipo umas datas limites para eu concluir determinados trabalhos para chegar e enviar a documentação para o cliente dentro de um prazo respeitável, né? Legal. Então, tem falhas às vezes. Que tem lá no Nibo Obrigações, né? Deve estar Exatamente. Exatamente. Eu acho que isso desculpa, Tio, assim, ter um software de controle de obrigações, etc. e tal, também é fundamental. Como é que você vê isso? É essencial, né? Na verdade, as coisas começaram a fazer sentido e essa migração acabou ficando natural, vamos dizer assim, a partir do momento que eu consegui controlar o processo. Né? Então, visualizando o processo, a primeira coisa que eu consegui enxergar é que ele é replicável. Ponto. Tanto que quando eu estava constituindo a equipe, as orientações específicas de rotina foram gravadas em vídeo, o cara clicava lá na planilha, vídeo, como fazer isso, estava gravado lá, ele conseguia se virar. Então, a minha orientação ela era pontual. Estou com dúvida nisso, era uma situação de legislação, então a gente atuava dessa forma. Então, a primeira coisa, o processo, como você elencou lá no Nibo Conference, desculpa ser repetitivo nisso, nada, isso. O mais simples que ele seja, mais artesanal, pode ser um Excel. Se você consegue visualizar, você enxerga os gargalos, os momentos de dificuldade, então isso ajuda. Então, até o nascimento aí do Nibo Obrigações, eu sei que existiam outras empresas no mercado, mas, enfim, né, nessa correria você não consegue estar com radar em todas as empresas que existem. Eu controlei isso inicialmente no Excel, depois eu migrei para o Trello, seguindo a mesma metodologia de Talkei, Verdinho e tudo mais. E agora a migração mais natural, porque o processo
está compreendido dentro do nível obrigações. Então, Cara, tudo muito isso. bom. Muito bom. Cara, você já fazia, né? Você já criou o processo aí sozinho, você mesmo. Você sabe que eu vi isso muito poucas vezes, mas vi. Assim, quando eu chegava para falar sobre obrigações, lá de trás, quando a gente estava concebendo, e aí, cara, o pessoal pegava e me mostrava, cara, aquelas planilhas mirabolantes, cara, várias formas de controle. Na época não tinha muito Trello e tal, mas assim, a necessidade é tão grande, né, Tarcísio, que, cara, você tem que criar coisas. E quando vem a ferramenta tudo pronto, você fala, caraca, pô, se eu soubesse antes, eu não teria tido esse trabalho todo aqui. Exatamente. O interessante da contabilidade é que o contador, obrigatoriamente, ele é obrigado a pensar diferente para criar soluções que ajudem ele, né? Então, claro. Eu lembro quando tínhamos muitos clientes do lucro presumido lá atrás, eu precisei criar uma planilha de cálculos automáticos que me ajudassem. Esse controle, né, de processos. Eu até pensei, pô, dá para fazer um gráfico aqui, o negócio vai ficar assim, show de bola, vou colocar uma LCD lá, o pessoal vai ver, mas não é. Você acaba, às vezes, se perdendo nisso, e aí o mais interessante, né, a agilidade da coisa, de fato, está na simplicidade do processo. Legal, então, você tem aquele processo que você tenta, não, agora eu vou revolucionar, mas você, quando observa, você fala, não, o mais básico é o que faz o negócio andar de fato. Legal, ó. Tarcísio, cara, muito bom. Cara, um aprendizado, assim, gigante pra gente. Eu acho que, cara, você passeou pela contabilidade, fez uma escolha ousada. Você tentou isso lá atrás. Resumindo aí, o Tarcísio, cara, é uma equipe, é um contador que, cara, trabalha com a contabilidade online. Com certeza, um dos diferenciais grandes teus é você realmente fazer uso das ferramentas. Né? Eu acho que, cara, é uma grande lição também. Mesmo sem ferramentas, você já criou a tua forma, tuas formas de controle. E aí, cara, as ferramentas vêm para ajudar. Prazerzaço aí, trocar essa ideia com você. Olha, para quem estiver ouvindo aí, o link do Instagram e do Tarcísio vai estar no vídeo. A gente vai colocar aí para a galera, cara, se tiver alguma dúvida, quiser falar com você, a gente vai divulgar aí você, viu? Obrigado. Não sei se você vai ter tempo para responder aí, que é muita coisa, mas assim, a galera vai... A gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito. Aí, você falou muito sobre o Libo Conference. Aliás, a gente vai ter um Libo Conference 2019. Inclusive, dia 8, agora, segunda-feira, nosso CEO aqui, o Gabiru, vai estar fazendo, cara, uma transmissão ao vivo, vem novidade por aí sobre o Libo Conference. Cara, muito obrigado mesmo, muito bom essa ideia. E, cara, com certeza a gente vai se falar mais vezes aí. Tá, Joia. Eu que agradeço mais uma vez. Como eu disse no início, eu espero aí que, de alguma forma, alguma semente possa ser aproveitada dentro dessa jornada, desse processo. E vamos aí, temos uma missão muito grande, que é ajudar essas empresas nascerem, se manterem e se perpetuarem. Enfim, a nossa missão é muito grande. Tá bom? Legal, muito obrigado mais uma vez. Pô, a gente que agradece muito, mas além disso, essa reflexão que você gerou aí na galera de, cara, vamos fazer isso tudo, mas usar a tecnologia para trazer qualidade de vida. Eu acho que é uma boa causa, assim, né? Com certeza. Cara, brigadaço. Obrigado a vocês. Grande abraço aí. Valeu. Até mais, galera. Valeu. Valeu, pessoal.